Amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Sou o pastor Alex Esteves e agora nosso propósito é falarmos da lição 4 do livro Doutrina de Deus, nosso manual utilizado para a disciplina que tem o mesmo nome, Doutrina de Deus, aqui no curso da ETAD. A lição de número 4 tem por título O maravilhoso, assombroso e inexplicável ser de Deus. Nós temos 6 lições, ou melhor, 6 textos para essa lição. Primeiro, definição de Deus. Depois, Deus é Espírito. Terceiro, Deus é invisível em relação ao homem. Quarto, Deus é vida. Quinto, Deus é luz. Em torno desses 6 textos, nós iremos trabalhar para alcançar os objetivos da lição. Falando primeiro desses objetivos, que são 3, primeiro é fornecer informações sobre o conceito de Deus e a revelação divina, explorando a natureza e os atributos de Deus. Segundo, abordar a definição de Deus, explorando os conceitos de incompreensibilidade e cognoscibilidade, bem como as proposições bíblicas sobre ele e os nomes pelos quais Deus é identificado. Terceiro objetivo, explorar e explicar o conceito de aceidade divina, enfatizando a independência, a autossuficiência e a autoexistência de Deus e relacionando-o com a figura de Cristo como revelado nas Escrituras cristãs. Vamos então falar sobre a definição de Deus. Nós podemos ter um conceito de Deus porque a Bíblia revelou a natureza, os atributos e os desígnios do Criador de maneira clara em hebraico, grego e aramaico. Então Deus revelou-se a si mesmo. É interessante que Deus é tanto o ser que se revela como o ser que se esconde. Deus revela aquilo que lhe interessa revelar. Isso está na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Mas Deus também não revela tudo. Deus se revela e Deus se esconde, digamos assim. E é maravilhoso pensar sobre isso, né? Deus apresenta-se, mas Deus também deixa em oculto muita coisa. Alguma coisa que era necessário que nós soubéssemos para a nossa salvação e para o relacionamento com Ele, Deus revelou. Mas outras coisas Deus manteve em mistério. Quando nós falamos do ser de Deus, estamos falando daquilo que Ele revelou. E na lição anterior nós mencionamos o fato de que é possível falar sobre Deus não de maneira exaustiva, exauriente, mas a partir daquilo que Ele comunicou aos homens. E nós podemos compreender porque fomos criados à imagem de Deus. Temos personalidade, subjetividade, racionalidade, moralidade, criatividade, espiritualidade. Tudo isso permite que nós tenhamos a possibilidade de falar sobre Deus. Teologia é falar sobre Deus. Oração é falar com Deus. Agora, é importante observar que Deus é incompreensível. Não estou dizendo que ele não seja compreensivo. Ele é compreensivo, misericordioso, paciente, longânimo, compassivo, mas é incompreensível, ou seja, não se pode compreender Deus. Dá até para admitir claramente isso, porque a palavra compreender tem a ver com apreender ou conter. Ninguém pode conter a Deus. Ninguém pode entender a Deus plenamente. Se nós pudéssemos compreender Deus em sua existência, essência, atributos e desígnios, ele seria menor do que a nossa mente, portanto não seria Deus. É logicamente necessário que Deus não seja compreensível ou compreendido. A palavra do Senhor nos mostra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus está além da mente humana. E nenhum Deus concebido pelo homem se compara com o Senhor. Podemos ver que no livro de Jó, Deus apresenta-se ao patriarca
como aquele que criou todas as coisas sem que o homem possa perscrutar as origens ou o fundamento de tudo que existe. Nos Salmos, Deus é louvado como aquele ser magnânimo, glorioso, grandioso. Os próprios atributos de Deus, ele é infinito, é eterno, é imenso, é todo-poderoso, onipotente, é onisciente, onipresente, é todo amor, todo justiça. Os atributos maravilhosos, as perfeições e excelências de Deus apontam para um ser incompreensível. Em Romanos, o apóstolo Paulo parece que para enquanto está escrevendo e diz: ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. E ele diz, né, quem foi o conselheiro do Senhor? Né, quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja restituído? Então Deus é antes de todas as coisas. E em Efésios e Colossenses, Cristo é apontado como o ser que tem a primazia, a preeminência, sobre excelência, está acima de tudo e de todos. Para ele converge todo o mundo, para ele convergem todas as coisas, as que estão aqui, as que estão acolá, acima, abaixo, à direita e à esquerda, tudo converge para Cristo. Cristo é o fundamento e Cristo é Deus. Então nós podemos verificar que Deus é incompreensível, não se pode compreender. Ao mesmo tempo, nós podemos falar sobre ele porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Temos características que Deus nos conferiu. Não falamos de uma maneira exaustiva acerca de Deus, mas falamos de uma maneira verdadeira. Isso é importante dizer porque os teólogos pós-modernistas, desconstrucionistas, gostam de afirmar que não é possível ter uma concepção proposicional, racional, objetiva e autorizada sobre Deus e sobre o seu plano e sobre as verdades espirituais, porque o homem é finito e o que está escrito na Bíblia são registros de experiências espirituais que o homem não pode descrever de maneira objetiva. Porém, a palavra de Deus, escrita em hebraico, grego e aramaico, trouxe-nos uma comunicação que Deus entendeu de ser eficaz, e é eficaz para aquilo que nós podemos compreender. E aquilo que está escrito é para que nós possamos entender. A palavra de Deus é compreensível. A palavra de Deus não é um livro criptografado, codificado. Está em idiomas, como eu disse, hebraico, grego e aramaico, e nós traduzimos para inúmeros idiomas e dialetos pelo mundo. A palavra de Deus é compreensível. E o homem, quando, mesmo sendo cético, ateu, incrédulo, quando ele olha para a Bíblia, aplicando os princípios hermenêuticos adequados, olhando o contexto linguístico, literário, gramatical, histórico e todos os contextos pertinentes a cada texto, o homem consegue entender o que está escrito. Mas como Paulo diz aos Coríntios, só o homem espiritual, tem uma palavra dekomai, do grego, o homem espiritual acolhe, recebe a palavra de Deus como sendo verdade. Por quê? Porque ele é conduzido pelo Espírito Santo. E o homem natural pode até entender racionalmente o que está escrito, pode até entender, mas ele não acolhe como válido o que está escrito ali, porque ele não aceita, ele precisa aceitar pela fé. E as coisas espirituais se conferem com as coisas espirituais. A Bíblia é compreensível, sim, ela é um texto entendível na sua gramática, na sua linguagem, na sua literatura. Há coisas mais obscuras, passagens mais difíceis, mas aquilo que é para a salvação é claro como a luz do sol no meio-dia, no seu zênite. É cristalino como a água mais pura que possa existir, ou mais do que isso. Porque para a salvação, a Bíblia diz claramente que Deus enviou seu Filho para morrer em favor dos pecadores. Na maioria das vezes, a Bíblia é muito clara. E o homem depara com algumas dificuldades que são próprias não do texto, mas do ser humano. E muitas vezes a dificuldade de interpretar a palavra de Deus está na questão ética. O homem não quer aceitar o que está escrito e busca alternativas hermenêuticas. Por que eu estou dizendo tudo isso? A Bíblia é compreensível, mas Deus, na sua essência, é o ser incompreensível por natureza. Todavia, isso não quer dizer que não se possa conhecê-lo. É interessante. Deus quer ser conhecido.
é a cognoscibilidade ou conhecibilidade. Disse Jesus Cristo na oração sacerdotal: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A Bíblia fala de conhecer no sentido de uma relação interpessoal. Quando Adão conhece a Eva, ele estabelece com ela uma relação íntima e interpessoal, profunda, a sua relação conjugal. Assim também, conhecer a Deus e fazer a sua vontade é estabelecer uma relação de amizade, de comunhão, de entrega. Deus apropria-se do homem que nele crê. Conhecer a Deus é saber aquilo que ele revelou, é deixar-se conduzir pelos cânones éticos e espirituais da palavra do Senhor, é andar com ele. A palavra do Senhor nos fala de um testemunho, de um andar com Deus, de um procedimento, de uma instrução, sabedoria, conhecimento, prudência, bom siso. Essa instrução que vem da literatura sapiencial e da palavra de Deus de modo geral é a instrução para conhecermos a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, está no livro de Oséias. O povo ali para o qual Oséias escreveu, infelizmente caiu na idolatria, mas foi profetizado acerca da importância do conhecimento para que aquele povo tivesse a verdadeira paz. Meus amados irmãos, Deus é incompreensível, mas é cognoscível, conhecível, e precisamos nos apegar a essa verdade. Olhando então para as proposições bíblicas acerca de Deus, proposição é uma declaração direta. Deus é luz, Deus é espírito, Deus é amor. Existem muitas proposições bíblicas, não apenas acerca de Deus, mas acerca de várias coisas. Eu falei de uma: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Existem várias proposições, várias afirmações diretas, mas a Bíblia não tem só isso. É claro, a Bíblia tem uma série de histórias, leis, orações, poemas, cânticos, provérbios, genealogias, uma série de padrões de retórica, figuras de linguagem, estruturas literárias, gêneros literários, antropomorfismos, antropopatismos, uma série de formas de linguagem e de literatura, e nem sempre proposições vão se apresentar na palavra do Senhor. E é preciso que o teólogo produza o conhecimento teológico a partir do que a Bíblia diz, seja na forma proposicional, seja em formas diferentes. São muitas. Mas a Bíblia traz as proposições, podemos observar nas epístolas, quando Paulo, Pedro, João e outros oferecem afirmações. Aquela argumentação paulina, petrina, joanina, essa argumentação que é muito típica, muito característica das epístolas, é importante para nós compreendermos melhor o Antigo Testamento, aquele Deus que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, aos patriarcas, aos profetas, aquele Deus cujos oráculos foram transmitidos a Israel e que estabeleceu a lei e o sacerdócio levítico, o tabernáculo, o templo, os reis, aquele Deus que deu a sabedoria aos sábios da literatura sapiencial. Esse Deus tem a sua doutrina explicada, especialmente nas epístolas neotestamentárias, em proposições e numa argumentação que favorece o entendimento. Então, meus amados e queridos irmãos, devemos recorrer às proposições para lançar luz sobre os textos que não são proposicionais. Então, Deus é isto, Deus é aquilo. Quando fala algo sobre o que Deus é, ou quem Deus é, ou o que Deus quer, isso nos ajuda muito em nossas declarações e confissões de fé, os símbolos de fé da igreja cristã. Caminhando um pouco mais, os nomes de Deus nos ajudam muito. Eu vou remeter o aluno para o nosso manual, que apresenta vários nomes de Deus, com argumentos ou informações etimológicas, teológicas, semânticas, e em tudo isso o aluno vai compreender melhor quem Deus é. Aqui tem El, Elohim, Elion, Adonai, Shaddai e El Shaddai, Yahvé,
Yahvé Tsebaot, Hatsur, tudo isso no hebraico. Depois no grego, Theos, Pantocrator e Theos Pantocrator, Kyrios e Pater. Esses nomes trazem o caráter, a essência e os atributos de Deus. Mas eu quero observar algumas coisas. Primeiro que é fundamental o aluno ver todas essas referências trazidas no livro. Mas algumas coisas importantes. Os nomes de Deus podem ser nomes próprios, em sentido estrito ou em sentido amplo. Podem ser nomes essenciais e nomes pessoais. Começando de trás para frente, os nomes pessoais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então, os nomes pessoais são nomes ligados a cada pessoa da Trindade. Nós estudamos sobre Cristo na Cristologia e estudamos sobre o Espírito Santo na Pneumatologia. E sobre o Pai, tem uma área da teologia patrologia, alguma coisa assim, mas nós podemos estudar sobre o Pai na teontologia também. E, no entanto, não é sobre esses nomes pessoais que queremos destacar. Os nomes essenciais dizem respeito aos atributos divinos que temos estudado não só nessa lição, mas em outras lições, os atributos de Deus. O que Deus é? Deus é eterno, infinito. Então, esses atributos são nomes essenciais, nomes da essência de Deus. Mas eu quero destacar os nomes próprios, nomes pelos quais Deus se apresenta. Né? São os nomes propriamente ditos, mas há aqui uma classificação dúplice. Os nomes próprios, no sentido estrito, são aqueles que são atribuídos apenas ao Deus da Bíblia. E os nomes próprios, em sentido amplo, são aqueles que, embora também sejam atribuídos a outros deuses, a palavra do Senhor apresenta como sendo próprios para o nosso Deus. São nomes que condizem com aquilo que Deus é. Nomes próprios, no sentido estrito e no sentido amplo, nomes essenciais e nomes pessoais. É em torno disso que os nomes de Deus podem e devem ser estudados. Mas ainda quero falar um pouco mais sobre isso. Algumas pessoas têm dificuldade com o nome de Deus e ficam procurando o verdadeiro nome de Deus. Né? Será que é Jeová? Será que é Yahu? Qual seria o nome de Deus? Né? E existem seitas, né, grupos pseudo-cristãos que fazem um cavalo de batalha em torno disso. Na realidade, os nomes de Deus são vários. Deus não apresenta um nome só. Né? Na teologia, houve um tempo em que se disse que Deus era o ser indenominável, né? que não haveria como o homem denominar a Deus. Em certo sentido, isso está correto, porque os nomes pelos quais nós chamamos a Deus são revelados na Bíblia. Não fomos nós que criamos esses nomes. Né? Deus tem nomes que são registrados, consignados na sua própria palavra, e nós devemos nos referir a ele dessas maneiras. E, no entanto, ele tem vários nomes. Não existe um nome pelo qual devamos exclusivamente chamá-lo. Os nomes no Antigo Testamento, na Antiguidade, diziam respeito à honra, à propriedade. Usar o nome de alguém era quase que usar a honra, a pessoa, a propriedade, a existência daquele cujo nome era utilizado. Falar o nome do Senhor em vão é um pecado, né? E isso não foi revogado. A palavra de Deus não foi revogada em parte nenhuma, mas existem coisas que são transferidas de uma dispensação para outra. E nos 10 mandamentos, temos ali que não se deve tomar o nome do Senhor em vão. Quer dizer, o caráter de Deus em vão. Quando alguém diz que está fazendo uma profecia em nome de Deus e Deus não mandou, está infringindo esse mandamento. Quando alguém fala em nome de outro e essa pessoa, essa outra, esse terceiro não lhe comissionou, essa pessoa está cometendo um grande erro. Não tomarás ou não tomes o nome do Senhor teu Deus em vão. Orar ao Senhor em nome de Jesus significa estar preparado para se curvar à vontade do Senhor. Ele ouvirá as nossas orações feitas em seu nome, no nome do seu Filho. Por quê? Orações que têm a ver, que são compatíveis com o nome do Senhor, com o caráter, com a provisão, com os desígnios de Deus.
É muito importante essa questão do nome. Sobre Yahvé, é importante só observar que quando Deus se apresentou em teofania na sarça ardente para Moisés, Moisés perguntou: quem eu vou dizer ao povo que me enviou? E Deus disse: eu sou o que sou. Diga ao povo: eu sou, me enviou a vós. No hebraico não existe exatamente a noção de tempo, e sim de aspecto. Claro que na tradução o tempo vem, mas a ideia do verbo ali no original é mais ou menos eu serei o que serei. É uma das traduções possíveis. Quando ele fala eu sou o que sou, não é alguém que, como eu que estou falando, nasceu numa determinada época e se Jesus não vier antes, vai morrer, que tem uma existência definida e terrenal. Deus é ilimitado, tanto que o eu sou, eventualmente, é traduzido como o eterno. É aquele que é em si mesmo, que subsiste eternamente. Não é condicionado, não depende de nada. E quando ele diz eu serei o que serei, é como quem diz assim: quem eu sou será manifesto nas minhas ações na história do povo hebreu. Eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Mas com o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão, os judeus tiveram receio de registrar o nome do Senhor. E o hebraico não possuía vogais, era apenas um idioma consonantal. Eles falavam, claro, vocalizando, mas o idioma escrito era apenas consonantal. Como eles, por grande reverência, deixaram de escrever esse nome, o tetragrama, essas 4 letras, né? Tetra, porque são 4, tetragrama, essas 4 letras que representam o eu sou, perdeu-se a pronúncia, porque com o passar do tempo, ninguém sabia mais exatamente a vocalização do nome. E muito tempo depois, os judeus, lá na Idade Média, chamados maçoretas, fizeram a vocalização e introduziram sinais gráficos para facilitar a pronúncia e a compreensão do texto hebraico. E então é que surgiu o nome que depois veio para nossas Bíblias como Senhor em letras garrafais. Quando em sua Bíblia o irmão e a irmã encontram Senhor com todas as letras maiúsculas, aí não é Adonai. Nesse caso, é o nome com o qual Deus se apresentou a Moisés, que nós podemos chamar de Yahvé ou Javé. E o nome do Senhor passou a ser substituído na escrita, lá atrás, passou a ser substituído por Adonai. Então, em vez de escreverem Yahvé, ou um som que seja semelhante a isso, né, porque se perdeu a vocalização precisa, eles escreviam Adonai. E o que foi que os maçoretas fizeram? Juntaram as consoantes de Yahvé, né, o YHWH em nosso idioma, com as vogais de Adonai. E aí é que surge, por exemplo, essa aglutinação Jeová, que as testemunhas de Jeová, os russelitas, fazem tanta questão. Eles fazem questão de uma aglutinação que é muito posterior. Claro, Deus pode ser chamado de Jeová, porém é uma composição de vogais oriundas de uma palavra com consoantes de outra, para que então se tivesse algo pertinente ao texto. De qualquer maneira, o nome de Deus no Novo Testamento está em grego. Alguns fazem tanta questão do hebraico, Yehoshua para Jesus, só que na verdade o próprio Jesus é chamado por um nome grego. O nome dele está helenizado no Novo Testamento, né? A grafia do nome, os caracteres em grego. O Novo Testamento escrito em grego, e existem expressões aramaicas, né? E a própria mentalidade judaica está embutida naturalmente no texto, a forma de pensar dos autores hebreus. Todavia, nada contra, o Novo Testamento não se levantou contra usar o nome de Jesus de forma helenizada ou de forma grega, digamos assim. Tá certo? Então, essas coisas precisam ser esclarecidas exatamente em cursos de teologia. Não vamos nos atrapalhar, meus irmãos. O nome de Deus, na verdade, são muitos. Deus tem vários nomes e Ele quer que nós o reconheçamos por todos eles e que entendamos, mais do que isso, a importância do seu caráter e dos seus desígnios.
Continuando aqui, o conceito de Deus, nós trouxemos um conceito, tivemos aqui a ousadia, digamos assim, de estabelecer um conceito próprio acerca de Deus que está no livro, na página 131. Deus é o ser único, triuno, racional, pessoal, eterno, infinito, imenso, absoluto, perfeito, essencialmente simples, porque é indecomponível, vamos falar sobre isso, insondável, imutável, mas não imóvel, transcendente, incorpóreo, invisível, maravilhoso, glorioso, autoconsciente, tem consciência de si mesmo, incriado, incausado, livre, independente, incondicionado, autoexistente, autossuficiente, incomparável, incontrastável, incompreensível, cognoscível, imanente, onipotente, onisciente, onipresente, Criador, Senhor, soberano, amoroso, gracioso, misericordioso, longânimo, reto, justo, santo, puro, fiel, verdadeiro, bondoso, sábio, inteligente, supremo, zeloso, provedor, sustentador, acessível, galardoador, que tendo em si mesmo todas as excelentes virtudes em completo equilíbrio e excelsa plenitude, decidiu, por sua exclusiva vontade, revelar-se aos homens por meio de palavras e obras, com vistas à preparação, proclamação e manifestação do seu plano salvífico para a restauração de todas as coisas. Aqui, quando nós dizemos que ele é simples, ele é indecomponível, é que a essência de Deus é uma só, Deus não tem partes. Até essa palavra atributos, né? Alguém questiona porque atributos é algo que está sendo atribuído, é como se estivesse sendo adicionado, é como se Deus tivesse uma essência com algumas características que pudessem ser retiradas do ponto de vista lógico, mas não. Todos os atributos de Deus pertencem a ele de maneira intrínseca, de maneira íncita. Deus não é dividido em partes, ele é um ser indivisível, uno. Ele é único, mas ele também é uno, claro, ele é triuno. Vamos observar bem, é Pai, Filho e Espírito Santo, as pessoas da Trindade. Tudo bem, mas ele é uno no sentido de que no seu ser, que tem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ele não tem partes. É isso que eu quero dizer. Né? Não é que ele é um ser unipessoal, não é isso não. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o ser é um só. E falando aqui sobre o fato dele ser autoexistente, autossuficiente, independente e incondicionado, é a aceidade acerca da qual falaremos daqui a pouco. Né? Ele é imutável, mas não é imóvel. Interessante. Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, como Hebreus aplica a Jesus Cristo. E isso se aplica a Deus de modo geral, que Jesus é Deus. Mas ele não é imóvel, por isso que ele responde à nossa oração. Por isso que Deus reage ao que acontece no mundo. Ele não é imóvel, não é estático, é imutável. Não podemos compreender isso, porque Deus já sabe de tudo e controla tudo ao seu governo, como estudamos na lição anterior. Porém, Deus age e dialoga, responde às orações, as coisas acontecem e Deus age no mundo. A Bíblia nos diz que Deus endureceu o coração de Faraó, que Deus se arrependeu, não no sentido de ter errado e depois voltado atrás, mas ele mudava os acontecimentos à medida que havia situações que ele considerava que precisavam de uma intervenção sua, ainda que Deus nunca seja surpreendido. Então, do ponto de vista humano, é como se aquilo que Deus determinara houvesse recuado, mas não. É porque Deus, na sua provisão e no seu governo de todas as coisas, diante de determinados acontecimentos, eventualmente alguma coisa que ele havia dito, ele agora substitui por uma outra decretação, por um outro decreto, por alguma intervenção que condiz com a necessidade do momento. Até para explicarmos isso fica difícil, porque é incompreensível. Agora, Deus é imutável, porém não imóvel.
Por isso afirmamos que ele é maravilhoso, glorioso. Deus é incausado, é incondicionado, ninguém o causou e ninguém o condiciona, nem tempo, nem matéria, nem espaço. Deus não depende de nada e não está constrangido ou restrito por força ou influência nenhuma. É muito importante e interessante estudarmos essa questão de Deus nos seus atributos, porque quando nós estudamos sobre Deus, isso traz uma alegria, um gozo. Porque aqui nessa existência, tudo é limitado, tudo passa, né? Amigos nossos morrem e situações nas quais estávamos confortáveis se alteram. Nós padecemos, sentimos fome, sede, mas Deus não se priva. Deus não é frustrado, não é derrotado, Deus não se atrapalha, não se engana, não se prejudica, não se confunde, não é fraco, antevê todas as coisas, tem um controle total. Deus não perde jamais, é vitorioso sempre, é eterno, infinito, perfeito, absoluto, verdadeiro. E então nós podemos descansar nele. É por isso que estamos estudando sobre Deus, para descansar nele, para glorificar o seu santo nome. Então esse é o nosso conceito sobre Deus. E é importante que haja afirmações sobre Deus, ainda que não venhamos a compreender tudo. Mas algumas afirmações o crente precisa ter. Irmãos, a doxologia está ligada à ortodoxia. Na Bíblia, a palavra doxologia, né, logia, é discurso, e doxa é uma palavra interessante, vem do grego, ela passa a ser crença, mas ela tem a ver também com glória, né? Então, doxologia é o estudo sobre a crença, é o estudo sobre a glória, ou é um discurso de glória. Doxologia é um discurso de louvor, quando em Daniel e no Novo Testamento e ali em Apocalipse, alguém ergue a voz e glorifica a Deus. A ele pertence a majestade, o louvor, a grandeza, a glória, o domínio, o poder, a honra pelos séculos dos séculos. Deus é imortal, invisível, eterno, glorioso. É uma doxologia, é uma palavra de glorificação, palavra de louvor. E ortodoxia, a doxia relacionada à doxa como crença, é uma crença correta. Então essas duas coisas estão relacionadas na Bíblia, né? A crença e a glória. Então ortodoxia para ter uma doxologia, uma crença correta para ter um discurso de glorificação a Deus. E uma ortopraxia também, uma prática correta. Então nós não estamos apenas estudando teologia, estamos buscando aprender de Deus para glorificar o seu santo nome. E a nossa profissão de fé, quando, por exemplo, alguém vai ser batizado nas águas, o candidato é perguntado pelo pastor: você crê em Deus? Crê na Bíblia? Crê que Jesus veio morrer pelos pecadores? Crê que nós vamos para o céu no nome de Jesus? Essas perguntas demandam do candidato uma declaração, uma profissão de fé. Nossas profissões de fé são muitas, a exemplo do cremos, que está estampado no Jornal Mensageiro da Paz, no caso da Assembleia de Deus, e da nossa declaração de fé. Também as verdades fundamentais lá dos Estados Unidos, da Assembly of God, quando aquele documento nos orientou também, documento do século XX. E temos o credo dos apóstolos, o credo niceno, diversos credos oriundos dos concílios ecumênicos no bom sentido, concílios eclesiásticos na era patrística, e depois, com a reforma protestante, houve catecismos e confissões, e tirando aquilo que diz respeito a segmentos mais calvinistas, luteranos, naquilo que é próprio de sua fé mais específica, nós nos abeberamos de todo esse cabedal, de toda essa fonte credal e confessional, e também afirmamos sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a igreja, sobre as últimas coisas, aquilo que se extrai da palavra de Deus. E por que não falar sobre Deus aquilo que está revelado? Então Deus revelou-se. O nosso conhecimento de Deus não é exaustivo, mas é verdadeiro. O apóstolo Pedro nos exorta a buscarmos o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, não é um conhecimento que vai abarcar
tudo aquilo que ele é. Mas naquilo que nós afirmamos, afirmamos com verdade. Sabemos aquilo que de fato ele é e quem ele é. E sabemos a partir do que ele revelou. Muito bem. Quando nós olhamos para essa questão do ser de Deus, cabe olharmos para o livro de Jó, quando ele trata do Leviatã, essa figura que aparece também ali no livro de Salmos, né? O Leviatã, que alguém pode até interpretar equivocadamente, mas quando Deus vai falar com Jó, no meio daquela teodiceia toda, aquela discussão acerca de por que o sofrimento existe, especialmente para o justo, se Deus é bom e poderoso, Deus então se revela e usa duas figuras de linguagem, basicamente, quando fala do Leviatã, aquele monstro marinho. Ele usa a ironia e a comparação. Deus usa o Leviatã como elemento de comparação quando mostra que aquele poder aterrador e extraordinário do Leviatã não pode ser exaurido nem domado, disciplinado pelo homem. E o que se dirá de Deus então? Se o homem não pode perscrutar nem dominar a força e a grandeza do Leviatã, o que se dirá com relação ao Criador dos céus e da terra? Então aí está a comparação. É como se fosse uma, digamos assim, uma comparação filosófica, né? E teológica, claramente, mas não que Deus se pareça em termos ontológicos, em termos do seu ser, com o Leviatã. Mas se o homem não tem condições de sequer entender ou dominar a monstruosidade do Leviatã, como é que o homem agora quer se colocar numa condição de saber os arcanos de Deus, né? O próprio Jó também, apesar de não estar sofrendo ali consequência de um pecado específico, demonstra na sua teologia algumas coisas que não estavam plenamente corretas e Deus corrige essas questões, embora, na verdade, ele fosse justo. Isso nos mostra que todos nós precisamos, dia após dia, receber de Deus a iluminação pelo seu Espírito Santo, a fim de conhecermos a verdade. E Jó recebeu de Deus esse oráculo direto. Nós temos a mediação da Escritura Sagrada. Eu falei da figura de linguagem da comparação, mas Deus também usa ironia, né? Deus usa de ironia, né? Onde estava Jó quando Deus estabeleceu o limite do mar? E Deus fala da profundidade do seu conhecimento. Então podem observar que o ser de Deus é um ser incontrastável, incomparável, imbatível, transcendente, ao mesmo tempo imanente. O Deus que se revela é o Deus que se oculta, né? Abscônditos, né? É o Deus que não pode ser exaurido. Louvado seja o Senhor. E aqui nós avançamos para o texto de número 2, sobre aceidade. Remeto os irmãos para Colossenses 1,17. Aceidade nada mais é do que um conceito que na etimologia vem do latim a se, que significa por si. Ou seja, Deus é autoexistente, independente, Deus é livre, existe por si mesmo, não foi condicionado, não foi causado, é a origem não originada, é a causa não causada. Deus não precisa de ninguém. Quando alguém diz assim, até por vício de linguagem, Deus precisa de você. Não, Deus não precisa de você, nem de mim. O mistério todo é que Deus entendeu de precisar. Digamos assim, até os anjos quiseram perscrutar esses mistérios, não conseguiram, diz a palavra, porque Deus comunicou ao homem e lhe deu a missão de pregar o evangelho. E ai de mim se não pregar o evangelho, disse Paulo, a responsabilidade é nossa, devemos pregar a tempo e fora de tempo, Paulo escreveu ao pastor Timóteo. Não é que Deus precisa de mim, mas entendeu de precisar, eu quero dizer com isso, que no seu propósito salvífico, ele conta conosco, mas ele conta porque ele quer. Deus estabeleceu assim. E outra coisa com relação à salvação. Quando nós que temos uma soteriologia mais aproximada do arminianismo e distante do calvinismo, no que diz respeito à dinâmica, que alguns chamam de mecânica da salvação,
não é que nós estamos condicionando a eleição, que a eleição é condicional, mas ela não é condicionada à obra, ao mérito, à qualidade, à virtude humana. É condicionada à fé. E não é condicionada à fé porque eu quero. É condicionada à fé porque Deus quis. Então, observar a eleição condicional é observar a soberania divina. Nós não estamos negligenciando de maneira nenhuma a soberania de Deus quando afirmamos que Ele estabeleceu que a salvação é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando ele diz isto não vem de vós, é claro que a fé brota do homem, mas o fato do homem poder responder com a fé é que brota de Deus. Porque a graça de Deus nos dá a possibilidade de oferecer uma resposta positiva, porque sem a graça de Deus, a graça preveniente do Senhor, a única resposta do homem seria negativa. É essa a questão e nós acreditamos dessa maneira. Deus tem aceidade. Ele não depende de nada, ele é soberano, não é condicionado, não é constrangido. Podemos dizer, como decorrência disso, que ele não é frustrado. Que Deus não se atrapalha ou não se prejudica, não se confunde. Ele independe de tudo. Tem aceidade. No texto 3, Deus é Espírito, e nós fizemos aí uma exposição de João 4, de 1 a 42. Remetemos o aluno a essa exposição. E os irmãos observam que naquele diálogo com a mulher samaritana, que é um diálogo profundo, a mulher queria fazer perguntas sobre o monte no qual os samaritanos adoravam. Sabem, os irmãos, que os samaritanos tinham uma rivalidade muito grande com os judeus, porque muito tempo antes, os assírios, não os sírios, os assírios trouxeram gente de fora, misturaram, levaram os samaritanos para outros lugares, trouxeram gente de fora e colocaram ali, né? Fizeram algo que minou a identidade étnica, cultural e religiosa do povo. Aquele povo se opôs à reconstrução dos muros em Jerusalém, ao próprio templo, e eles construíram um culto próprio, interpretavam exclusivamente o Pentateuco, né? Tinham ali o seu ancestral Jacó, e o poço de Jacó, e o monte no qual deviam adorar, mas era uma adoração divorciada da verdade e da espiritualidade. Mas os judeus também da época de Jesus estavam raivosos, egocêntricos, etnocêntricos, podemos dizer assim, e estavam também divorciados da verdade e do espírito. E Jesus diz que o Pai é espírito e procura a tais que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade, de maneira correta, de maneira ortodoxa. E em espírito, de maneira efetivamente agradável a Deus, de maneira endógena, de dentro para fora, e não exógena, de fora para dentro. Aquela mulher samaritana tinha problemas morais que Jesus abre e mostra para ela naquela conversa. Ela até diz, eu vejo que é esse profeta, e por causa disso, né, ela entendeu que Jesus é profeta, e de fato ele é o Cristo, e ele mesmo diz a ela, eu sou, eu que falo contigo, quando ela fala sobre o Cristo que era esperado. Porém, aquelas questões teológicas que a mulher apresentavam traziam sempre para o monte. É nesse monte que se deve adorar? Jesus, olha, na verdade, a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e já chegou em que não me adorarão ou não me adorareis nem neste monte, nem em Jerusalém, que era o lugar de adoração dos judeus e não dos samaritanos, mas importa que aqueles que adoram ao Senhor adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. E na conversa com a mulher samaritana, questões teológicas interessantes apareceram, né? Eu olho essa conversa da mulher samaritana com Jesus como uma conversa de alto valor teológico, comparando com aquela de João 3 com Nicodemos, né? Veja que Nicodemos era um mestre judeu, respeitado por todos em sua nação, em sua época, mas a mulher samaritana, apesar da sua simplicidade, da sua vida terrível, do ponto de vista moral, trouxe alguns questionamentos interessantes. E Jesus conversou com ela e não a abominou de maneira nenhuma, mas salvou a sua alma e muita gente ali da região, porque ouviu o testemunho dela e a Jesus também. Porém, o ponto aqui é que Deus é espírito, ou seja, Deus
não tem corpo, é incorpóreo, é imaterial. Não é fantasma, né? Ele existe, ele é um ser, mas é invisível. E essa invisibilidade é o objeto do texto 4. Deus é invisível em relação ao homem. João 1,18 e Romanos 1,20. Romanos 1,20, né? Os atributos invisíveis de Deus são manifestos, são evidenciados pelas coisas que estão criadas, o seu eterno poder, a sua divindade. Tudo isso é manifesto pela revelação geral mediata, ou seja, o mundo criado. E incluímos também a questão da história. E a revelação geral imediata é a própria consciência humana, Romanos no capítulo 2. Mas, meus amados e queridos irmãos, nós podemos observar que Deus é invisível e nenhum homem viu a Deus de forma exaustiva. No Antigo Testamento temos as teofanias e cristofanias, né? Temos textos ali que demandam estudo. Em alguns momentos pensa-se que é Cristo que está ali pré-encarnado, em outros não. Tem lugar que é anjo, tem lugar que é Cristo que está ali apresentado, mas o fato é que Deus manifesta-se na sarça ardente, Deus manifesta-se para Moisés, Deus manifesta-se, fala com Abraão, Deus manifesta-se a figuras veterotestamentárias. Mas a Bíblia também diz que ninguém jamais viu a Deus, e Paulo afirma a Timóteo que Deus é invisível. A mesma Bíblia também fala, por outro lado, que nós veremos a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Enfim, do que se trata? A Bíblia é paradoxal. Ela fala uma coisa e fala outra coisa que parece contrária, mas na verdade tudo isso forma um conjunto que precisa ser crido e compreendido. Ninguém verá a Deus na sua essência, porque a profundidade e a glória, a grandiosidade de Deus são aspectos inexcedíveis. Ao mesmo tempo, existe um conceito na teologia que é a visão beatífica. Aqueles que são os bem-aventurados terão uma visão de Deus. E há uma concepção segundo a qual isso terá a ver também com a vida que tivemos aqui, né? O discípulo, a ética do discípulo, apresentada no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Lucas capítulo 6. Né? Precisamos trabalhar e lutar para que tenhamos uma visão o mais cristalina possível de Deus na glória. Mas é uma questão para os irmãos refletirem. Né? Teremos uma visão de Deus. Assim como ele é, o veremos, está escrito. Mas ali fala de Cristo, e nós teremos uma visão de Deus por meio de Cristo. O fato é que Deus é invisível. Agora, nós vemos aquilo que ele permite que nós vejamos, é a sua teofania, é a cristofania, a visão beatífica, é a aparição, é a evidência, é a demonstração, é aquilo que Deus permite que nós vejamos, ainda que o homem não consiga enxergar a totalidade de Deus. Deus é invisível, porque Deus é espírito. E ainda temos dois textos. Deus é vida e Deus é luz. Texto 5, Deus é vida, João 14,6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E João mostra Jesus como sendo o verbo que trouxe a vida natural, a luz natural, mas também a vida espiritual, a luz espiritual. Nós observamos ali no manual, no capítulo 4, que a vida na Bíblia tem vários aspectos, né? A depender do contexto. Vida pode ser longevidade, uma vida longa. Pode ser saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, vida eterna, qualidade de vida com Deus, prosperidade, abundância, fartura, grande alegria, uma boa vida, um bom destino, a imortalidade, a ressurreição dentre os mortos. A vida tem um conceito amplíssimo na palavra de Deus e nós colocamos diversas referências bíblicas que o aluno, que o estudante deve buscar. Então, Jesus é a vida, porque Deus é a vida. A vida não é Deus, não é que a vida é Deus. Vamos deificar a vida como algumas filosofias religiosas. Não. Divinizar a existência, não. Existe essa filosofia de vida, né, que exalta a existência, exalta a realidade,
Não, é Deus que criou a vida. Deus é vida porque ele é vivo. Deus é vida porque transmite vida física. Deus é vida porque transmite vida emocional. Deus é vida porque transmite vida sobrenatural. Deus é vida porque transmite a vida eterna. Deus é vida porque ele é o dono da vida. Deus é vida porque é o autor e consumador da fé e por meio disto transmite a vida verdadeira, o avivamento, a vivificação, a restauração, a solução. É a vida porque é o contrário da morte. É a vida porque é o contrário do mal. Deus produz o bem. Deus não é simplesmente uma coisa boa, é aquele do qual promanam todas as coisas boas. Deus é vida nesse sentido. E em muitos sentidos que estão registrados no manual. Mas Deus também é luz. Nós observamos que, e aqui está o texto de 1 João 1,5, né? E vemos que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso está na palavra do Senhor. Deus é luz, mas a luz não é Deus. Eu gosto de dizer que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Não é um sentimento deificado ou divinizado, emancipado à estatura de Deus, não. Deus é luz. Luz no sentido da verdade, que conhecereis a verdade vos libertará. Deus como luz no sentido de pureza, ausência de confusão. Nos textos joaninos há o contraste de luz e trevas, verdade e mentira, justiça e injustiça, o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. Isso está nos escritos joaninos. A luz tem a ver com pureza, tem a ver com moralidade, tem a ver com ausência de confusão, tem a ver com verdade, tem a ver com descobrimento por parte do homem daquilo que é o certo. Deus não precisa descobrir nada. Deus é luz. Também nós não vamos aqui deificar a luz como alguém diz, caminhos de luz, uma vida de luz no sentido espiritualista. Que luz é essa? Ela vem de onde? Existem até, parece que umas seitas que se deixam seduzir pela luz em si, né? E vão se alimentar de luz, coisas estranhas, quando na realidade a luz de que a Bíblia fala tem a ver com o bem, com a justiça, com a moralidade, com aquilo que é correto, com aquilo que é verdadeiro. E duas últimas derradeiras palavras nesta lição de número 4. A centralidade da palavra de Deus e algo sobre a origem, sustentação e finalidade. Centralidade da palavra de Deus. Estamos estudando aqui aquilo que a Bíblia revela sobre Deus. A palavra de Deus é divinamente inspirada, inerrante, infalível, suficiente, autoritativa, verdadeira, perfeita, absoluta, eterna e apta para salvar. Não são especulações filosóficas, embora a filosofia contribua para a teologia sistemática, com certeza. Mas, naquilo que a filosofia e que outros ramos do conhecimento humano contrariam a Bíblia, nós ficamos com a palavra do Senhor, sem dúvida alguma. Outro ponto, estamos estudando sobre origem, sustentação e finalidade de tudo. Deus tem a ver com a origem, porque Ele é o originador. Tem a ver com a sustentação, porque Ele é o provedor, sustentador e mantenedor de tudo. Ele é o governante supremo. E Deus tem a ver com a finalidade, porque foi Ele que, por seu desígnio eterno e soberano, estabeleceu um propósito para todas as coisas. Pela sua providência, as leis naturais e a causa e efeito, a moralidade, a verdade, tudo está concatenado de tal maneira que a sua glória será exaltada para sempre. O bem será favorecido, a justiça será aplicada, o juízo evidenciará as virtudes do Senhor. E aqueles que não conhecem a Cristo como seu único e suficiente Salvador encontrarão, naquele grande dia, o Deus verdadeiro. Nós, pela graça mediante a fé, pela misericórdia e compaixão de Deus, adoramos ao Senhor espontaneamente. Mas como diz Filipenses, um dia alguém dobrará os seus joelhos, ou todos dobrarão os seus joelhos, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Que possamos fazer isso voluntariamente, pela graça do Senhor, e não jamais como os ímpios o farão, aterrados pelo poder assombroso desse maravilhoso ser.
Que Deus em Cristo nos abençoe. Nos encontramos, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e que possamos ter um grande proveito em nossos estudos. Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor.